Da reforma trabalhista de 2017, que trouxe uma redução de novos casos e um aumento nos acordos na primeira instância da Justiça do Trabalho. Faz quase 10 anos que Lises perdeu a mãe e, desde então, espera pelo resultado definitivo da ação na Justiça contra o plano de saúde, que, segundo ela, não ofereceu o serviço de home care necessário para a idosa, que na época tinha 89 anos. Ela tinha, no caso, tinha o direito, né, e foi negado várias vezes, e por outras vezes dizia que estava autorizado, e hora que não estava autorizado, você não recebe nem de um lado da prestadora e nem da justiça, essa demora toda que não dá para entender. O levantamento feito anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que o estoque de processos a serem julgados no país aumentou em 30% na última década. Em 2009 eram cerca de 60 milhões de ações. E em 2018 esse número chegou a quase 80 milhões. Mas o relatório também traz boas notícias. A produtividade dos tribunais bateu recorde desde o início da série histórica em 2009. No ano passado foram mais de 32 milhões de sentenças. Em média, cada juiz pelo Brasil julgou quase 2 mil processos, aumento de 4% em relação a 2017. Do encontro dos 7 países que estão entre as principais economias do mundo. E de volta à América do Sul, fez do Brasil a primeira parada. Bolsonaro repetiu que só aceita os 83 milhões de reais oferecidos pelo G7 se o francês Emmanuel Macron pedir desculpas por tê-lo chamado de mentiroso. A Alemanha, em especial, a França, estavam comprando a nossa soberania à prestação. Deixei bem claro isso aí. E quando vocês olham para o tamanho do Brasil, a 8ª economia do mundo, parece que 20 milhões de dólares é o nosso preço. O Brasil não tem preço. 20 milhões ou 20 trilhões é a mesma coisa para nós. O Brasil aceitou do Chile a oferta de 4 aviões para combater os focos de incêndio na Amazônia. Sebastián Pinheira está convidando outras nações da América do Sul para ajudar, mas frisou que a última palavra é do governo. Se alguns países querem colaborar, respeitando a soberania de Brasil, e Brasil cree que essa ajuda é útil, muitos países estamos dispostos a colaborar. Quero recordar que hoy día hay incendios en la Amazonia, pero otros años hubo incendios mucho mayores. Presidentes de 8 dos 9 países que abrigam a floresta se encontram na sexta-feira que vem em Letícia, na Colômbia. A cidade faz fronteira com Tabatinga, no Amazonas. Apenas a Venezuela não foi convidada. Nesta terça, o presidente da Bolívia, Evo Morales, visitou a região de Santa Rosa, uma das mais afetadas pelas queimadas no país, Brasília, em busca de recursos, e se reuniram no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eles pediram ao tribunal a liberação de R$1 bilhão para ações ambientais, 400 milhões diretamente para os estados. O dinheiro viria do fundo da Petrobras, de 2,5 bilhões recuperados na Operação Lava Jato, que está sob controle do STF. O Ministério Público defendeu a destinação de R$1 bilhão e 200 milhões para combater as queimadas. Já a Advocacia Geral da União sustentou que a soma usada na preservação da floresta não passe de 500 milhões. A decisão caberá ao relator Alexandre de Moraes, que também pode levar o caso para o plenário do Supremo. Pedimos celeridade para o ministro, uma vez que as questões fiscais aí são desafiadoras e as ações, sejam as emergenciais que precisam ser feitas na Amazônia e as permanentes, porque não adianta só apagar o fogo agora, o monitoramento, certo? A fiscalização, o controle e a punição de quem pratica atividades ilegais na Amazônia tem que ser permanente. Bom, e o Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impediu a punição para quem divulga fake news ou as notícias falsas, como a gente fala, justamente com a intenção eleitoral. O veto foi derrubado com um placar de 326 a 84 na Câmara dos Deputados e de 48 a 6 no Senado Federal. Com isso, passa a ser crime sujeito à pena de reclusão de 2 a
8 anos a disseminação de fake news contra candidatos durante campanhas eleitorais. Além de criminalizar a divulgação, o Congresso vai investigar o compartilhamento de notícias falsas em meios digitais através de uma comissão mista parlamentar de inquérito a partir já da próxima semana. A instalação da chamada CPI das fake news foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. 8 horas e 46 minutos, a gente abre. Gereissati fez a leitura do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Essa fase, na verdade, já é a última antes do relatório seguir para aprovação em plenário. A sessão foi encerrada após a leitura do parecer e será retomada na próxima quarta-feira. Até lá, o relator vai avaliar 129 emendas ao texto, mas esse número pode aumentar, porque o prazo para apresentação de emendas foi prorrogado até a próxima terça-feira. O relator Tasso Gereissati fez mudanças que reduzem em 31 bilhões de reais o impacto fiscal em 10 anos em relação ao texto aprovado pela Câmara em julho. Em contrapartida, propôs medidas para aumentar a arrecadação, bem como a inclusão de estados e municípios por meio de uma nova proposta de emenda à Constituição que tramitará em paralelo. Com isso, a estimativa do relator é de que a reforma da Previdência traga uma economia total de 1 trilhão e 350 bilhões de reais em 10 anos. O Supremo abriu um novo prazo para a defesa de Lula na ação que investiga recebimento de propina para o Instituto do ex-presidente. Lula também quer se livrar de 2 condenações com base na decisão que beneficiou Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. A defesa do ex-presidente Lula pede no Supremo Tribunal Federal a anulação de 2 condenações e de um processo em andamento. As sentenças se referem ao caso do triplex do Guarujá, que levou Lula para a cadeia, e a do sítio de Atibaia. Nesse caso, só teve condenação em primeira instância. Nos 2 casos, a defesa alega que Lula não teve o amplo direito de defesa após o depoimento de delatores. O habeas corpus tem como base a decisão do Supremo do dia anterior, em que, pelo mesmo motivo, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, teve a condenação de 7 anos e 9 meses de prisão anulada. Quem vai julgar os recursos é o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin. Nesta quarta-feira, o ministro tomou uma decisão que favorece o ex-presidente. Fachin determinou que o processo que investiga a doação de um terreno para o Instituto Lula volte para a fase das alegações finais. O caso já estava pronto para ser julgado. O ministro determinou que a defesa tenha acesso, num prazo de 15 dias, às delações da Odebrecht. Edson Fachin reabriu o prazo para que a defesa se manifeste com base no que estiver nas delações contra Lula, como determinou a segunda turma do Supremo. Fachin registra que foi voto vencido, mas não se convenceu da tese vitoriosa, que anulou a sentença do ex-presidente da Petrobras. O relator da Lava Jato observa ainda que sua decisão serve para adotar a compreensão atual da Corte acerca da matéria, prevenindo eventuais irregularidades processuais até que o plenário se manifeste sobre mais essa polêmica jurídica envolvendo a Lava Jato. O ministro já enviou para o plenário a decisão de um outro recurso semelhante ao da defesa de Aldemir Bendini. É sobre a condenação de um ex-dirigente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Até o julgamento desse habeas corpus, outros condenados pela Lava Jato poderão ser beneficiados, porque o que vale no momento é a decisão da segunda turma. Esse especialista defende que os réus tenham o direito de se defender só depois de conhecer todas as acusações contra ele. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quando você é acusado de qualquer coisa, você gostaria de se defender antes de ouvir toda a acusação ou depois de ouvir toda a acusação? A resposta é essa. Então, o Supremo Tribunal, ele decidiu que as pessoas
tem o direito de saber toda a extensão do que se fala sobre elas, para então apresentar suas alegações finais. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba divulgou nota afirmando que, se o entendimento for estendido a todas as ações penais em que delatores e réus tiveram o mesmo prazo para se manifestar, poderão ser anuladas 32 sentenças, envolvendo 143 dentre 162 réus condenados. A Operação Lava Jato já foram arquivados. São Paulo registra a primeira morte por sarampo desde 1997. Cidade enfrenta surto da doença. Band apresenta a programação para 2 dias. Killing, bom dia para você, bom dia ensolarado para você. Bom dia ensolarado aqui de Londres, bom dia a todos que nos acompanham. A decisão de suspender o parlamento, que é legal, mas foi muito controversa por causa do timing, poucos dias antes da data limite do Brexit, está enfrentando bastante resistência. Uma petição na internet já reúne aproximadamente 1 milhão e 500 mil assinaturas até amanhã desta quinta-feira. Ontem, milhares de pessoas foram para a frente da Casa Legislativa protestar, fecharam algumas ruas do centro da cidade e falam que é uma atitude antidemocrática. Alguns políticos dizem que vão entrar até na justiça contra a decisão, falam que é um golpe. E apesar de Boris Johnson negar, opositores falam que essa foi uma atitude para impedir que deputados britânicos tenham tempo suficiente para aprovar uma lei que impeça um divórcio sem acordo. A data limite para essa ruptura é 31 de outubro, está chegando. A suspensão começa no dia 10 de setembro e termina em 14 de outubro com o discurso da rainha no parlamento para detalhar as prioridades do governo. 3 dias depois, haverá uma reunião da União Europeia para tratar especificamente do Brexit. Como as negociações estão amarradas e um cenário de desfiliação amigável é pouco provável, o parlamento britânico não teria tempo hábil para fazer sessões e seguir todos os ritos para aprovar um mecanismo que impeça um Brexit sem acordo, assim como aconteceu com a antecessora de Boris Johnson, Theresa May. O líder da Câmara, que normalmente não se posiciona com assuntos políticos, disse que esse é um escândalo constitucional. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que o plano de Boris Johnson é devastador para a economia, para a geração de empregos e para a prosperidade. O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, diz que é uma medida inaceitável. Até um voto de desconfiança está na mesa com a possibilidade da convocação de eleições gerais. Está difícil prever o futuro do Reino Unido. Certo mesmo é que o caos político promete ficar por aqui por mais um tempo, viu, Patrícia? Tá certo, então, Felipe Killing. Muito assunto para a gente tratar aí nos próximos dias. Ótimo dia para você, falando com a gente direto de Londres. 7h12 agora. Os pedidos de aposentadoria subiram mais de 50% no mês passado, depois da digitalização dos serviços do INSS e também da aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Mas a falta de funcionários faz com que a fila para analisar e liberar os benefícios não pare de crescer.